No vídeo de hoje você verá como a vitória por 3-0 do Palmeiras para cima da Inter de Limeira vai afetar nas próximas rodadas e na fase final do Campeonato Paulista. Mas antes, se inscreva aqui embaixo no canal, que nós estamos postando vídeo todos os dias. Nós queremos muito chegar na meta de 200 inscritos para a partir daí querer novos caminhos, 300, 400, 500. Por favor, nos ajude a divulgar e espalhar esse canal para que ele alcance mais e mais pessoas e nós possamos crescer juntos. Além disso, deixe o seu like, é muito importante, para que esse vídeo seja recomendado para mais pessoas e mostre que você tem gostado do nosso conteúdo. E já começando a falar do vídeo de hoje, o Palmeiras jogou lá em Limeira contra a equipe da Inter de Limeira, venceu pelo placar de 3-0. E começando a falar do jogo em si, foi um jogo muito tranquilo para o Palmeiras. Acho que o primeiro ponto principal em relação à escalação foi a defesa. Porque, na minha opinião, essa é a defesa ideal para o time do Palmeiras. Onde tem o Everton no gol, a dupla de zaga formada por Murilo e Gustavo Gomes, e os laterais sendo Piquerez e Mike. Na minha opinião, essa defesa do Palmeiras é uma defesa que realmente é elite, olhando para o futebol brasileiro. É uma das melhores. Porque, para mim, os principais pontos fracos dela são os laterais reservas. E eles estavam sendo muito utilizados. Tanto o Mike quanto o Piquerez ficaram muito tempo machucados na temporada passada, e nós vemos Vanderlan dividir com o Caio Paulista na lateral esquerda, que assim, péssimo trabalho dos dois, na minha opinião. E olhando para o lado direito, a gente estava tendo algum revezamento, mas mais com o Marcos Rocha sendo titular, e também o Giai jogando algumas partidas na posição, e acredito que os dois estão muito abaixo do Mike. Eu sei que tem gente que gosta bastante do Marcos Rocha, mas eu não gosto, acredito que ele já está passado, não precisaria ter renovado com o Palmeiras, mas essas foram as opções de laterais para a equipe do Palmeiras. Acredito que não são boas opções. Olhando para a zaga, não tem nem dúvida, essa é a dupla que está consolidada no momento, já há alguns anos, entre Murilo e Gustavo Gomes. E o problema são lesões, principalmente para as laterais, porque agora na defesa, pensando na zaga, ainda tem o Bruno Fux, que acabou de chegar no Atlético Mineiro, nessa troca, inclusive onde o Caio Paulista foi para o Galo, e o Rony também foi pro Galo, e o Fux veio pro Palmeiras. O Palmeiras também recebeu uma quantia em dinheiro. É uma contratação que impacta bastante, mais em relação ao Atlético, que tá virando um mini Palmeiras, né? O Atlético tá com Gabriel Menino, tá com Gustavo Scarpa, tá com Rony, tá com Daverson, tá com Caio Paulista. Olha a quantidade de jogadores que eram do Palmeiras, o Patrick, que era da base do Palmeiras. Olha a quantidade de jogadores do Palmeiras que agora vestem a camisa do Galo. Então, o Atlético Mineiro realmente está virando um mini Palmeiras. Mas, continuando a escalação, né, essa defesa, uma defesa muito boa, na minha opinião. Tivemos a estreia do Emiliano Martins, que na minha opinião foi bem, foi discreto, mas fez o que devia ter feito. Mas demonstrou ser um bom volante. Na frente dele com o Rios, com o Veiga. E mais à frente, formando o ataque, temos o Maurício, junto com o Facundo Torres e o Flaco Lopes. O Palmeiras começou o jogo bem, na minha opinião, controlando bem a bola. Teve uma grande chance com o Veiga, que perdeu o gol, uma cabeçada na trave com 3 minutos do primeiro tempo, mas o Flaco Lopes já estava impedido, que fez o cruzamento pro Veiga, então aquilo acabou não valendo. E um grande destaque, um destaque muito positivo do Palmeiras no primeiro tempo, foi o Facundo Torres. Na minha opinião, ele foi muito bem, ele construiu várias jogadas, ele deu vários dribles importantes que formavam jogadas para gol. Não era como o Felipe Anderson, que corta para direita e depois corta para direita de novo e é lento. Não, ele criando jogadas, chutando de fora da área. Teve duas boas finalizações, uma que passou perto quando o jogo estava 1-0 aos 10 minutos, e depois quando o jogo já estava 1-0 aos 17, ele teve outra chance, o goleiro fez uma boa defesa, e o Palmeiras abriu o placar numa pouco de sorte, podemos dizer assim. O Gustavo Gomes fez o lançamento e, olhando pela câmera de trás, tava nítido que a bola era pro Flaco Lopes brigar de cabeça. Só que o Flaco Lopes, naquela briga, ele acabou caindo. E a bola acabou passando do zagueiro também e sobrou lá na frente pro Maurício, que teve uma técnica espetacular, tocou pro cobertura, viu o posicionamento do goleiro e da meia-lua fez um belíssimo gol pro Palmeiras aos 16 minutos, abrindo o placar pro Palmeiras. Então, a partir daí, além dessa chance do Facundo que nós já falamos, o jogo ficou muito centrado ali no meio do campo, com muitas brigas, nada de muito criativo, e o Palmeiras só voltou a realmente ter uma oportunidade numa falta de longe que o Richard Rios bateu forte, fazendo o goleiro trabalhar, mas não foi nada demais, até porque a bola foi no meio do gol, mas ele espalmou. E na jogada seguinte, no escanteio, aos 44 minutos, Rafael Veiga cruzou para Flaco Lopes, colocar o que ele tem de melhor para fora e fazer o gol de cabeça, uma testada firme, forte, olhando para o chão, bonita, um belo gol do centroavante palmeirense, que na minha visão não deve permanecer no time do Palmeiras. Ele tem esse quesito muito forte, que é o da bola aérea, mas é só isso que ele tem. Ele não é um cara que faz um bom pivô, ele não arma boas jogadas pro time, ele não toma boas decisões. Em vários momentos que ele pode passar, ele acaba arriscando pro gol. Tanto que no início do segundo tempo, a primeira oportunidade é com ele, onde ele recebe uma bola, mas ele estava sem muita visão, ele resolveu chutar pro gol. Sendo que tinham pelo menos 3 jogadores do Palmeiras dentro da área que ele poderia tentar o cruzamento. Mas ele não fez isso, ele fecha o olho e chuta pro gol. Até comparei com o lance do segundo gol do Corinthians no clássico contra o Santos, onde acho que
Se fosse ele no lugar do Memphis Depay, ele teria fechado o olho e chutado pro gol. Ele poderia até fazer o gol, mas eu não acredito que ele faça boas decisões na hora H, na hora que realmente precisa. Mas ele foi lá, teve sua valência, fez o gol de cabeça. E o terceiro gol do Palmeiras foi um gol muito bem trabalhado. O Palmeiras já fez alguns gols com jogada ensaiada nesse Campeonato Paulista e foi muito bem ensaiado. Eu já estava muito bem preparado. O Veiga no cruzamento da falta e o Gustavo Gomes correndo para trás, se desvencilhando para trás do zagueiro. O Veiga já sabia, colocou a bola perfeita onde o Gustavo Gomes ia vir. E o Gustavo Gomes, com a maior tranquilidade e texto firme, fez um gol. E aí nós temos bons números, né? O Veiga saindo com 2 assistências, mesmo que ele não fez um bom jogo com a bola rolando, ele parece que tá fora de ritmo, não tá tomando muitas boas decisões, não ganha mais nenhuma jogada individual, que era uma valência muito grande do auge do Veiga, que era botar na frente, conseguir cortar um marcador, conseguir deixar um marcador ali bobo e conseguir passar por ele. Ele acabou que não conseguiu fazer isso praticamente o jogo todo, mas nas bolas paradas ele decidiu ir muito bem, com 2 ótimos cruzamentos para 2 gols que culminaram na vitória do Palmeiras. Além disso, o Gustavo Gomes terminou a partida com uma assistência e um belo gol, uma bela assistência também para ele, e o grande destaque da equipe do Palmeiras nessa temporada, que é o Maurício. O Maurício, que fez o primeiro gol, acredito que ele lembra muito bem o auge do Rafael Veiga, onde não é um meia que toca muito na bola durante o jogo, ele não participa muito, mas ele simplesmente aparece com boa finalização, com ótimas tomadas de decisões na hora que realmente precisa. Ele fez mais um jogo discreto, porém bom, e quando teve a oportunidade, ele foi lá, fez um belíssimo gol, um golaço. Em 7 jogos de Campeonato Paulista, ele já tem 5 gols. Para você ter uma ideia, no ano passado o Maurício teve 22 partidas e marcou apenas 4 gols. Então o Palmeiras realmente está mostrando que valeu a pena ter a contratação do Maurício, e acredito que o Maurício, sim, hoje é titular absoluto do Palmeiras. É Maurício mais 10. Hoje, se a gente for contar para o meio final do ano, sem ter o Estevam, que vai embora depois do Mundial, acredito que a defesa é a titular, é a que tem que ter. E olhando pelo que a gente tem hoje, acredito que o meio titular devia ser Aníbal Moreno, Rafael Veiga e Maurício, e o ataque titular ser Facundo Torres, me surpreendendo, acho que tá jogando muito bem, Paulinho, e hoje teria que ser o Flávio Lopes, mas não acredito que seria o Flávio Lopes. Poderia ter ali um Felipe Anderson na esquerda, se melhorar, um Facundo na direita, o Paulinho centralizado, ou o Maurício jogando de falso 9 e trazer um meia como o Richard Rios, ou até mesmo volante com o Emiliano Martinez, caso precise de mais força de marcação. Mas eu acredito que seja um bom time, principalmente por essas laterais. Hoje o Piquerez foi muito bem, o Mike foi muito participativo, e o Piquerez mais uma vez muito bem. Teve até um lance ali onde o atacante Juan veio pra cima dele, conseguiu até driblar ele no corpo, mas quando tava passando, o Piquerez veio muito bem num corte. Eu acredito que o Piquerez, ele tem tudo para ser um dos melhores, se não o melhor lateral esquerdo do Brasil, porque ele é muito bom e se ele manter saudável, ele vai ser muito importante pro Palmeiras. Então o Palmeiras tem um bom time. Faltam alguns reforços, faltam. O Fux agora vai melhorar a zaga, vai ter ali uma terceira opção boa, né, junto com o Naves, ali terceiro e quarto. Acho que são bons reservas. Mas realmente o Palmeiras precisa de um 9. O Palmeiras tá indo atrás do Vitor Roque, que é um atacante muito novo, tá emprestado do Barcelona pro Betis. Tem se falado que o Palmeiras tá enviando uma proposta de 24 milhões de euros. Pelo que eu vi, o Barcelona só aceita vender ele por 27. Acredito que dá para negociar. Acredito que o Palmeiras, se conseguir o Vitor Roque, aí sim, o patamar meio que muda, porque pro futebol brasileiro ele é muito, muito bom. Ele brilhou ali na temporada junto com o Endrick, né, onde os dois brilharam, e ele talvez foi mais relevante que o Endrick. Pensando na temporada inteira, o Endrick na reta final foi surreal, marcando gols em quase todos os jogos do brasileiro, sendo o grande responsável pela virada em cima do Botafogo, aquele eterno 4-3. Mas o Vitor Roque foi importante em jogos de Libertadores, muita força física, muito poder de finalização, e ele terminou a temporada e foi bem em toda a temporada. Então, se o Palmeiras conseguisse o Vitor Roque, acredito que o time realmente muda de patamar. Um ataque com no momento, né, um ataque com Vitor Roque, Estevão e Facundo Torres, ou e Paulinho quando tiver, com esse Maurício muito bem, com o Veiga, que é o Rafael Veiga ainda assim, um bom volante como a Aníbal, essa zaga estruturada, acredito que o Palmeiras pode sim brigar por coisas grandes nesse ano. Falando dessa zaga, né, se você acha que o Palmeiras está numa fase tão ruim, acredito que o Palmeiras não está numa fase boa, mas o Palmeiras mesmo assim tem a segunda melhor defesa do campeonato. O Palmeiras tomou apenas 7 gols em 9 jogos, perdendo apenas para a Ponte Preta, que é a segunda colocada do seu grupo,
grupo. O Palmeiras está em terceiro, sim, no seu grupo, com 16 pontos. 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. E o Palmeiras vem de 5 jogos sem perder. São 3 empates e 2 derrotas. Empates ruins. E 2 vitórias foram 2 goleadas. A goleada contra a Inter de Limeira, hoje por 3-0. E a goleada contra o Guarani por 4-1. O que realmente pegou ali muito mal foi o empate contra o Corinthians, onde o Palmeiras foi muito superior, grande parte do jogo, mas acabou que perdeu as oportunidades e Estevão perdeu o pênalti no final. Mas mesmo assim, acredito que a grande briga do Palmeiras, o Palmeiras tem 2 grandes brigas no campeonato. A primeira para se classificar, já que São Bernardo e Ponte Preta estão fazendo um bom campeonato. São Bernardo com 6 vitórias e apenas 2 derrotas. A Ponte Preta com 5 vitórias e apenas 2 derrotas também. Bons números, bons jogos das duas equipes. O Palmeiras estaria classificado em qualquer um dos outros grupos. Ele empataria ali em segundo com o Mirassol no grupo do Corinthians, mas ele ficaria na frente pelo saldo de gols. Saldo de gols esse também que o Palmeiras tem o melhor do campeonato. O Palmeiras tem 15 gols marcados e 7 sofridos, o que dá 8 gols de saldo. O segundo melhor é o Corinthians, que tem 7 de saldo. Então, não é tudo de se jogar fora. São 5 partidas sem perder, é a segunda melhor defesa do campeonato, tem o melhor saldo de gols do campeonato. Se chegar os reforços que precisa, acredito que o Palmeiras volta sim a ser um grande contender, um grande brigador de títulos na temporada. E a segunda grande briga, além de se classificar pro Palmeiras, é em terminar em segundo no geral, por conta das vantagens nas próximas fases. Por que eu falo isso? Porque hoje a grande briga do Palmeiras, é claro, eu tô falando dos 4 grandes, porque eu já falei e acredito ainda, a semifinal vai ser os 4 grandes no confronto. Hoje seria Corinthians e Santos e na Neoquímica Arena, e São Paulo e Palmeiras no Morumbi. E essa briga é muito boa entre o segundo colocado, entre Palmeiras e São Paulo, e é óbvio, eu tô fazendo uma hipótese. Esses times têm que vencer nas quartas de final dos seus adversários, que são os times do interior. Eu acredito que vai vencer, por isso que eu tô fazendo essa projeção. Mas pode ser que dê uma zebra e mude tudo isso. Mas o Corinthians já tá garantido na primeira colocação. O Santos tem pontuação baixa, acredito que vai passar na quarta posição. Primeira semifinal vai ser lá na Neoquímica Arena, jogo único, né? E vai ser muito difícil pro Santos. A gente já viu nessa semana como que foi. E a grande briga entre Palmeiras e São Paulo, porque o São Paulo, que também vem de jogos ruins e derrotas até muito inesperadas, vem com 17 pontos agora, e o Palmeiras chegou a 16. Isso com o São Paulo confirmando a vitória para cima do Velo Clube. E a próxima rodada, domingo, falaremos muito ainda desse jogo aqui no canal, será entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque. Então vai ser ali um confronto muito importante pensando no Paulistão. Além de ser um choque rei, que é muito importante, vai ser um jogo essencial para o campeonato em relação para o Palmeiras, a classificação também, mas pensando nas duas equipes em quem vai ficar na frente, porque uma suposta semifinal entre os dois vai ser muito interessante e quem ficar na frente vai ter vantagem de jogar em casa. Acredito que se a semifinal for no Morumbi, o São Paulo é favorito, e se a semifinal for no Allianz, o Palmeiras é favorito. E aí vai ser muito, muito, muito bom de ver. E também o Palmeiras tem que pensar na temporada como um todo. O time precisa encaixar, precisa pensar. O Joabel estava fora, né, por já ter tomado o terceiro amarelo em 8 jogos do Paulistão. Ele estava fora, mas acredito que o Palmeiras pode sim brigar pelo Campeonato Paulista. Vai ser uma reta final muito interessante. O Santos tem tudo para melhorar nesse final. Acredito que o Santos tem qualidade, mas precisa encaixar algumas coisas ainda que não está encaixando. O São Paulo, ainda mais com a contratação tanto do Cedric na lateral direita quanto do Wayne na lateral esquerda, melhora e muito esse time, melhora muito. São Paulo tem um time muito bom, Palmeiras tem um time muito bom, Corinthians tem um time muito bom. Vai ser gostosinho de ver esse final de Campeonato Paulista. Mas e vocês? Quais serão as semifinais do Campeonato Paulista para você? O Palmeiras vai se classificar? Deixe aqui embaixo nos comentários. Você, palmeirense, está confiante para essa reta final de Paulistão? O que você acha de tudo isso? Se inscreva no canal, deixe o seu like para que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. Comenta aqui embaixo o que você achou do nosso vídeo. E tá aparecendo aqui agora uns cardzinhos. Maratona no nosso canal, assista nossos vídeos. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E tamo junto. Fiquem com Deus, um grande abraço. No link da descrição temos o nosso Instagram e tchau!